Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos trabalhar algumas propriedades aqui do CSS. Eu apaguei aquelas anteriores, tá? Que a gente havia escrito na aula anterior, mas o código HTML é o mesmo. Tá? E aí nós vamos trabalhar a questão de borda, margem e também o paging. Tá? Vamos ver o que é isso aqui nessa videoaula. Tá, eu quero me concentrar neste parágrafo aqui. Tá? Então vou pegar ele aqui, ó, este parágrafo aqui, coloco todos os ingredientes, tal. Então quero trabalhar com esse parágrafo. Para trabalhar com esse parágrafo, observe, é um parágrafo que está dentro de uma section. Tá? É o único parágrafo que está dentro de uma section. Os outros parágrafos que eu tenho aqui estão dentro do aside e tem parágrafo dentro do footer. Então parágrafo dentro de section, ele é o único. Tá? Então nós podemos dizer assim, section P, e aí definir as regras que nós queremos para ele. Por exemplo, font size 2em, vamos ver se fica bom. Tá? É uma forma de falar daquele parágrafo. Outra possibilidade é eu vir aqui e colocar um ID. ID, por exemplo, preparo, modo de preparo, alguma coisa assim, tá? Para me lembrar que é um ID referente ao modo de preparo. Então vou colocar aqui modo, ID modo. Vou salvar, salvei aqui, Ctrl S. Então eu quero trabalhar com aquele cara que tem um ID modo, então vou colocar o jogo da velha, modo. Pronto. Se eu mudar aqui, salvei, F5, então é este o ID que eu estou trabalhando. Então vou colocar aqui 2EMs e vou me concentrar neste parágrafo aqui. Tá? E aí eu quero trabalhar com bordas, tá? Quero trabalhar as bordas deste parágrafo. Para trabalhar a borda, eu preciso falar três coisas para a borda. Preciso falar a largura da borda, a cor e também o estilo da borda. Então vamos lá. Border. E aí primeiro a largura, width. Então vamos supor que é uma borda de 2 pixels. Vou salvar. Observe, não vai acontecer nada. Por quê? Falta as outras propriedades. Border, color, por exemplo, red, e border, border style, tá? O estilo da borda, border style. E eu vou colocar aqui solid, aqui. Salvar, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então tem uma borda de 1 pixel vermelha e sólida. Tá? Eu posso falar border e especifico qual que é o parâmetro dessa borda que eu quero estar modificando. E eu posso também falar assim, por exemplo, não, eu quero só a borda superior, né, que eu quero com 2 pixels. Então border top width. Tá? Salvei, F5. Então a borda superior vai ficar com 2 pixels, não sei se... acho que ficou 10 pixels. Isso. Então a borda superior está 10 pixels, as outras não. Tá? Quero especificar cada borda de uma largura. Então border, por exemplo, bottom, a borda de baixo, width, 1 pixel. A border da esquerda, eu quero com 3 pixels. E a borda da direita, eu vou querer com, por exemplo, 5 pixels. Então, borda de cima, a de baixo, esquerda e direita. Né? F5, cada borda aqui ficou com uma largura. Ok? A mesma coisa dá para a gente falar para a cor. Tá? Então, por exemplo, border color. Top, red, tá? Vou salvar, F5, a borda de cima está vermelha. Tá? E aí dá para falar para todas as outras aí a mesma ideia. Vou deixar tudo vermelho. E a mesma coisa para o estilo. Tá? Aí no estilo tem algumas palavras-chave que a gente pode estar utilizando aqui. Eu posso utilizar none para retirar a borda. Aqui, none, sem borda. Posso falar solid,
que é o que a gente já viu, uma borda sólida. E tem outros parâmetros, pode ser double, pode ser groove, ridge, inset e outset. Vamos testar, por exemplo, o inset. F5. E aí fica o inset. Eu vou deixar todas as bordas com 10 pixels, fica melhor para a gente estar observando isso aqui. Ctrl S, F5. Esse é o inset. Tá? Se eu colocar o outset, salvar, fica esse formato. Se eu colocar, por exemplo, groove, Ctrl S, salvei, F5, esse aqui, double, coloquei 2 vezes, double, tá? Então tem aqui alguns valores, eu posso colocar aqui também read, esse valor aqui, tá? Essas possibilidades para a gente estar trabalhando com estilo. Outra coisa que eu consigo fazer é abreviar tudo isso, tá? Então eu posso dizer simplesmente, posso dizer aqui simplesmente border, por exemplo, double, 10 pixels, green. Salvei, F5. Então tem essa possibilidade de trabalhar a borda abreviada. Não, eu quero só a borda de cima. Então, top. Sua borda superior ficou, né, recebeu esses valores aqui. Ok? Então isso aí é a borda. Para as próximas propriedades que eu quero mostrar para vocês, eu vou deixar essa borda aqui sólida, black e 1 pixel. Vai facilitar a gente observar as outras regras que eu tenho aqui, border. As outras regras que eu quero mostrar para vocês. Tá. Quais são as outras regras que eu quero falar aqui? É a margem e também o page. Observe, a margem, assim como a borda, eu posso definir a margem de baixo, esquerda, direita e de cima. Tá? Mas eu vou falar aqui de todas as margens. O que é a margem? A margem é a distância deste elemento para o próximo elemento. Tá? A distância da borda desse cara para a distância da borda do outro elemento, mesmo que a borda do outro elemento não esteja sendo exibida. Tá? Então, por exemplo, esse modo de preparo aqui, vou pegar lá, o modo de preparo é um H4. Então, vamos colocar essa regra aqui também para o H4. H4, eu vou definir aqui border, solid, head, 1 pixel. Então, qual é a distância desta margem para esta margem? Né? A distância desta borda para esta borda. Isto aqui é a margem. Tá? Então, eu posso definir, por exemplo, que esta margem vai ser 0. Essa margem vai ser 0. Se eu falar 0, não preciso colocar unidade de medida. Tá? Não precisa falar se é pixel, se é em ou o que seja. Tá? Basta dizer 0. Então, 0, F5. Porém, não encostou. Por quê? Porque esse cara aqui também tem border. Border 0. Ok? Opa. 0. Não border, né? Margem. Confundi. Então, observe. A margem entre esses dois elementos é 0. Então, ficou aqui uma encostadinha na outra. Se eu falar que essa margem aqui é 10 pixels, então eu vou ter uma distância entre um elemento e outro de 10 pixels. De 10 pixels. Então tem 10 pixels aqui entre um elemento e outro. Se eu falar que essa aqui, a margem é de 20 pixels, então eu não vou ter uma distância de 30 pixels, eu vou ter uma distância de 20, tá? Só vai ficar equivalendo à distância aqui do maior. Então essa distância aqui vai ser 20 pixels. Tá? A distância deste cara aqui é 20 pixels, aí a margem desse outro cara aqui está aqui, né? Mais ou menos aqui na metade, ela entra uma dentro da outra. Tá? Aí no final equivale à margem do maior. Outra propriedade que nós temos é o paging. Mesma coisa, tá? O paging eu posso definir paging bottom, left, right e top também. Né? Posso falar também.
O page é a distância do conteúdo que eu tenho aqui até a borda. É como se fosse uma margem, só que a margem para o lado de dentro, tá? do elemento. Então, por exemplo, paging 5 pixels. Então, observe, né? Aqui nessa cara que tem um ID modo, nesse parágrafo aqui. Opa. Então, eu aumentei a distância do texto para a margem. Vamos aumentar mais aqui para ficar mais fácil de enxergar. 20 pixels. Então, ó, já tem uma distância maior aqui do texto até chegar à margem. Então, essa distância aqui é o paging e essa distância da borda para fora é a margem, ok? Então, paging e margem cuida das distâncias. Margem da borda para fora, paging da margem para dentro. Beleza, pessoal? Já aproveitando aqui, né, que a gente tem esse parágrafo aqui, vamos já ver outras duas propriedades aqui nesse parágrafo. Então, vamos colocar a propriedade aqui, later spacing, o espaço entre as letras. Então, por exemplo, espaço entre as letras de 1 em fica bem grande, F5. Então, este espaço aqui entre uma letra e outra. O espaço entre uma letra e outra, 1 em foi o que eu coloquei, mas ficou muito grande mesmo. Vou colocar uma fração, 0.2. Isso, ó. Se eu tirar ou colocar 0, fica assim. Se eu colocar, Ctrl S, F5, aumentei o espaço entre uma letra e outra. Né? Aqui não fica interessante não, né? Isso ficou muito ruim. Opa. Mas, por exemplo, se eu quero aqui no título, talvez fique melhor, né? Esse aspecto aqui. 0.2. Tá aí. Outra propriedade que nós temos com relação a espaço é o line height, a altura da linha. Então, qual que é a distância entre uma linha e a outra linha? Isso eu controlo aqui com line height. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 0.3 em. Vamos ver como é que fica. 5. Ficou tão pequeno que um entrou dentro do outro. Né? Vamos colocar 1.3. Já ficou a distância maior. 1.5. Maior ainda. Se eu quero deixar bem justinho, 0.8. Fica bem juntinho uma da outra. Talvez acho que até 0.7. Aí fica bem justinho uma linha da outra. Então consigo controlar a altura da linha com line height e a distância entre uma letra e outra com later spacing. Beleza? Sim, aí por enquanto, pessoal, nós vamos ficar com essas propriedades aí neste vídeo aqui, tá? E aí na próxima videoaula nós vamos trabalhar algumas outras propriedades relacionadas ao posicionamento. Tá? Então, e aí a gente vai ver como é que eu consigo posicionar estes elementos aqui dentro da minha página web. Ok? Então um abraço, até a próxima.